Olá, seja oficialmente bem-vindo a mais uma EdClass, a nossa aula semanal para empreendedores do direito. Se você está chegando por aqui agora, eu me chamo Mariana Benante, sou advogada, empreendedora e mentora de advogados e empreendedores, e hoje vou conversar com vocês sobre 5 formas de vocês transformar literalmente a advocacia de vocês em um negócio ainda este ano. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica na descrição desse vídeo e se inscreva e garanta sim acesso a uma aula 100% gratuita toda quarta-feira ao meio-dia, envolvendo diversas temáticas do empreendedorismo jurídico. A nossa ideia é ensinar, é falar sobre aquilo que realmente nenhuma faculdade ensina. Então, clica aqui na descrição do vídeo e se inscreva. E se você gostar da aula de hoje também, deixa seu like aqui para a gente ir acompanhando. Enquanto eu compartilho o material aqui com vocês, gostaria de falar que para transformar a nossa advocacia em um negócio, né? Como que a gente pode começar a fazer isso? Começa tudo com a mentalidade. A mentalidade de você compreender, você entender que sim, a sua advocacia é um negócio e ela merece uma atenção especial. Ser advogado é apenas de uma das diversas funções que um negócio jurídico precisa ter. E nós vamos passar aqui hoje por 5 pilares para vocês começarem a profissionalizar. Não importa se você está abrindo seu escritório hoje, se você já advoga há 5, 10 anos. O que nós vamos conversar aqui hoje são premissas básicas para você realmente aplicar e conseguir ter um resultado muito mais satisfatório, conseguir obter lucro com a sua advocacia ainda este ano. E talvez você esteja falando assim, mas Mariana, nós já estamos em setembro, né? E aí, muitas das vezes, as promessas que você fez lá no começo do ano se perderam aí no meio de tanta correria, no meio de tantas incertezas, tanto do mercado quanto da sua forma de levar, da sua gestão, da sua advocacia. Então, eu garanto para vocês que se vocês começarem a serem mais estratégicos, vocês conseguem ter muitos resultados. E os passos que nós vamos conversar aqui hoje também são passos que vocês podem começar a aplicar a partir de amanhã e de forma totalmente gratuita. E com o tempo, né, vocês irem aprimorando cada vez mais esses setores, esses passos aqui que nós vamos conversar hoje, vocês conseguirão ter um resultado muito mais satisfatório. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo para a gente começar a pensar na nossa advocacia como um negócio? É o quê? É definir uma área de atuação. E talvez você pode estar se perguntando, mas eu não sei, para que eu preciso definir uma área de atuação? O primeiro ponto é que, para quem não sabe o que quer, qualquer lugar serve. Então você precisa ser estratégico, você precisa analisar como que você se visualiza daqui a 5, daqui a 10 anos, como que a sua advocacia vai estar, o que você mais tem satisfação em trabalhar, o que você não gosta, que tipo de cliente você quer atender, que tipo de cliente você não gosta, que tipo de cliente, que tipo de demanda te dá mais prazer em confeccionar do que outras. Tudo isso você precisa levar em consideração e serão características ali para você conseguir definir realmente uma área de atuação. Mas por que eu devo nichar a minha advocacia? Assim eu vou deixar de atender alguns clientes. E quando a gente fala de você definir uma área de atuação, de você definir um nicho, a questão é que hoje é humanamente impossível você dominar todos os setores, todos os direitos e saber aplicar em todas as causas. Justamente por quê? Porque o direito ele é muito abrangente. Vou utilizar um exemplo para vocês. Talvez vocês podem falar assim, então eu vou definir a área de atuação do meu escritório será na área empresarial. Só que você precisa ter noção de que dentro da área empresarial, a gente tem um leque enorme de empresas, um leque enorme de opções. Você pode trabalhar com startups, você pode trabalhar com direito médico, você pode trabalhar com clínicas médicas, você pode trabalhar então com empresas da moda, que é o caso lá do escritório, você pode trabalhar com o agro, né, para prestar serviço ali para o agro através de PJ. Então tome muito cuidado, porque assim, definir uma área de atuação é sobre você estudar um mercado que você quer se especializar cada vez mais. E quando você nicha, né, esse é o primeiro passo, não tem como a gente passar pelos outros 5 passos que nós vamos conversar aqui hoje sobre os outros 4, se vocês não nicharem a advocacia de vocês. Mariana, isso quer dizer que se eu decidir trabalhar para a empresa, eu não posso ter nenhuma demanda na pessoa física? Não. A questão é que é o seguinte, muitas das vezes, quando o cliente ele tem uma certa confiança na gente, ele começa a trazer outras demandas de outras áreas, inclusive. E aqui você pode atuar com parcerias, você pode atuar, inclusive, se você tiver a expertise e o conhecimento necessário. A minha ressalva é que quando você define uma área de atuação, se especializa nela, você começa a se posicionar como expert naquele mercado, naquela área de atuação,
você consegue cobrar um valor mais justo, por quê? Porque você é especialista. Aqui cabe perfeitamente aquele exemplo do médico. Quando você está com alguma dor genérica, você vai num clínico geral. Mas quando é um programa um problema mais grave, você já fica com uma ressalva. Então, se é um problema no joelho, se é um problema na pele, você já vai procurar um dermatologista. Por quê? Porque você quer alguém especializado naquilo. E no direito, não, é diferente, ok? E como que eu posso escolher um nicho para atuar no meu mercado? O primeiro ponto que você precisa levar em consideração são as habilidades, tá? Então você vai analisar com quais demandas você gosta mais de trabalhar, você vai analisar se você quer ter uma demanda, se você quer ter um modelo de negócio mais comunicativo, ou então se você tem um formato ali de venda mais agressivo, ainda dentro do quadro de ética da OAB, seguindo todas as regras, tem várias dinâmicas ali que a gente pode aplicar. Então, você vai definir a sua área de atuação com base nisso, de que área você gosta de trabalhar. Eu já tive grandes oportunidades de trabalhar no setor tributário, inclusive já trabalhei durante 7 anos em escritório de contabilidade, então me deu, sim, um know-how legal sobre determinados assuntos, mas eu não tinha prazer em estudar demandas tributárias ali, de ficar analisando sobre crédito tributário, sobre substituição tributária, ICMS, não era uma coisa que eu tinha prazer de estudar. Então eu comecei a parar para pensar, falei, nossa, não adianta. Quando eu abri o escritório lá em janeiro de 2020, eu já tinha pretensão de atuar com empresas, que era assim o setor, por quê? Porque desse escritório de contabilidade ali, eu já tinha um contato, eu sabia como que era um atendimento de uma empresa, que é totalmente diferente do atendimento de uma pessoa física. Só que em contrapartida, a gente precisa ter mais clareza ainda, e isso você só vai ter clareza quando você começar a nichar, quando você começar a testar para saber os resultados, ok? Então, o primeiro ponto é você analisar as habilidades que você tem, analisar também o potencial de mercado. Então, talvez você more numa região que o agro é muito forte e você gosta de atuar, você percebe, talvez alguém na sua família já teve uma terra, já passou por alguma determinada situação. Então, isso também pode contribuir para você definir a sua área de atuação. Outro ponto interessante para a gente levar aqui em mente é o quê? A concorrência. Porque se for uma área, vamos supor que você quer atuar com direito marítimo, mas você mora em Minas Gerais. Seria, né, assim, hoje, por mais que a gente tenha as redes sociais, que a gente rompe a barreira da territorialidade, você tem que ter, sim, uma estratégia de como que você vai prospectar determinados clientes, e tudo isso começa com a sua área de atuação, e por isso é tão importante. E claro que, além da concorrência, você vai pesquisar muito sobre aquele tema, você vai começar a analisar quais são os principais problemas que aquelas áreas enfrentam, e tudo isso, com base nessa relação, você vai definir a sua área de atuação. Depois de definir a sua área de atuação, você vem para o segundo passo, que é o quê? Definir o seu perfil de cliente ideal. Vocês conseguem compreender que depois que você define uma área de atuação, para você vir definir o seu cliente, é muito mais fácil do que você ficar tentando oferecer para todo mundo, você não tem clareza onde que o seu cliente está, onde ele deixa de estar, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, com base no nicho de atuação ali da sua área de atuação, o nicho de mercado que você pretende atuar, você vai começar a desenhar o seu perfil de cliente ideal. Esse perfil de cliente ideal pode ser algum cliente que você já atendeu e você gostou muito daquela demanda, das características, era um cliente que pagava no horário do dia, era um cliente que talvez tinha uma flexibilidade no atendimento, que gostava da forma que você conduzia as reuniões, e você vai começar a definir ali como que você vai atrair mais clientes semelhantes àqueles. Agora, se você não tem nenhum perfil de cliente ideal, você nunca teve um cliente, sim, que você tinha muita satisfação em atender, o que eu aconselho é que o quê? É que você comece, então, a traçar quem você quer atingir e, com base nisso, você vai modificando. Tudo que nós estamos conversando aqui hoje também, pessoal, não é fixo, tá? Então, você vai vir alimentando isso cada vez mais, você vai vir aprimorando, você vai desenhar aqui o mapa da empatia, né, para você saber exatamente onde o seu cliente está. Só que, em contrapartida, você vai viver alimentando ali esse banco de dados para que você possa ter cada vez mais clareza de que cliente realmente você quer atender, o que vem dando certo, o que não tá, tá? E outro ponto interessante de quando a gente fala de definir o perfil de cliente ideal é que isso evita que você faça um marketing muito genérico, aquele marketing clichê. A ideia é que quando você possui uma especialização, você é um profissional com uma área de atuação muito bem definida, quando uma pessoa tiver determinados problemas, você seja a primeira pessoa que ela venha lembrar sobre determinada área. Você percebe como que aqui as coisas se conectam e ali você tem uma chance muito maior de converter uma venda do que simplesmente você falar que você é advogado. Qualquer problema que a pessoa tiver, ela vai lembrar que você é advogado? Nem sempre. Então, tomem muito cuidado com isso também. Outro ponto é que quando você conhece o seu perfil de cliente ideal, você estabelece um link de conexão, tanto na estratégia de conteúdo,
né? Porque ali você começa a ser mais estratégico, como também você constrói uma mensagem, uma conexão perfeita com o seu cliente. Se a gente for entrar aqui para falar sobre desenvolvimento de marca pessoal, marca empresarial, vocês sabem que eu sou completamente apaixonada por esse assunto, porque eu vejo na prática quanto a gente atrai o que a gente transmite. E quando você começa a ser intencional, ser estratégico, você começa a atrair muitos clientes semelhantes a você. E isso acaba sendo muito bacana. E ali o cliente não vem por preço, que já é uma excelente forma da gente se destacar num mercado dito saturado aí como a advocacia, né? Eu vi uma reportagem que nós estamos com mais de 1,5 milhão de advogados ativos agora no Brasil. Então a gente precisa sim utilizar dessas estratégias, mas você vai passar então a construir esse perfil de cliente ideal. Inclusive, se você tiver dúvida ainda sobre área de atuação, que foi o passo 1, vale a pena você dar uma olhada que a gente já teve adclass anteriores falando justamente como que você vai definir esse passo a passo lá. Então vale a pena você dar uma olhada aqui porque ela está salva ainda, ok? Então definiu o seu perfil de cliente ideal, definiu o nicho, a área de atuação que você quer atuar, nós vamos para o terceiro passo, que é o quê? Você vai desenvolver uma escada ou uma esteira de serviço que seja condizente com as demandas que aquele eventual cliente de perfil que você desenhou, o perfil de cliente ideal, vai necessitar. Aqui, mais uma vez, fica evidente por que você precisa definir uma área de atuação. Imagina você querer atender diversos tipos de empresa ao mesmo tempo, você vai ficar quase louco. Por quê? Porque a forma que você atende uma empresa tradicional é totalmente diferente da forma que você atende uma startup, por exemplo. Ou então a forma que você conduz a reunião com o cliente previdenciário ele é totalmente diferente de uma forma que você atende um cliente na parte empresarial. Então, é muito importante você começar a ser estratégico sobre isso. E como que você vai desenhar a sua esteira? No começo, você pode desenvolver até uma escada, que é o quê? É um serviço de entrada. Depois que o cliente comprou esse serviço de entrada, ele vai dar o próximo passo e adquirir um segundo produto, o terceiro ou o quarto. Ou pode ser uma esteira, né? O pessoal costuma chamar, inclusive, de esteira órbita, que é uma esteira que ela tende a ser redonda, e o cliente pode adquirir qualquer produto a qualquer momento sobre aquilo, porque os produtos se complementam, se casam. Mas como que você vai desenvolver isso? Analisando o mercado que você vai atuar, analisando as demandas que aquele cliente precisa, porque é isso que irá trazer muito mais resultado para a sua advocacia, do que simplesmente você se intitular um advogado, querer atrair todo o cliente, querer pegar toda a demanda, e aí você vai ficar perdendo muito tempo sobre aquilo e não vai trazer resultados satisfatórios para a sua advocacia no final do mês. E eu costumo falar, pessoal, que a gente precisa sim ser estratégico, ser intencional, porque like, né, em redes sociais, ou então até mesmo o ego da gente não deixa a gente, muitas das vezes, ter percepção sobre aquilo, mas é interessante você ter em mente que a gente precisa sim ser estratégico, e isso é uma visão empresarial que, infelizmente, a faculdade nenhuma ensina. Então, se atentem a isso também. Nós também já tivemos edclass sobre esse tema, então se você quiser aprofundar, vale a pena dar uma conferida nas outras edclasses anteriores aí. O quarto ponto também é muito importante. O quarto passo, ele é o quê? É consistir em você montar um plano de ação. Então, você vai definir, com base nos clientes que você quer atender, na área de atuação ali do mercado, no nicho de mercado que você vai atuar, e com base também na sua esteira de serviços, né? No começo, talvez, você não vai conseguir desenvolver uma esteira de serviços tão completa, até por você não ter tanto know-how, não ter tanto conhecimento sobre aquele tema. Então, é interessante você começar com os serviços que você sabe. Então, vamos supor, assim, que você pretende atuar, vou utilizar como exemplo lá do escritório, com o direito da moda, né? E ali, você vai montar um plano de ação, então, para atrair cada vez mais clientes desse setor, para começar a ter mais facilidade para vender para empresas da moda. E ali na sua esteira você pode ter o quê? O serviço de entrada, depois você vai ter um serviço principal, e ali a gente vai começar a ser estratégico. Mas como que eu vou trazer isso para a prática? Montando o plano de ação, que é o nosso quarto passo aqui, para você transformar a sua advocacia em um negócio. O primeiro ponto também aqui, quando a gente fala do plano de ação, é o quê? É você definir muito bem as suas metas. Então, você vai traçar as metas de curto, médio e longo prazo. Então, meta para bater nesse ano, meta para bater daqui 5 anos e meta para bater daqui 10 anos. Isso quer dizer que não vai se alterar durante o tempo? Não, ela pode alterar. A questão é que o quê? A questão é que você, com base nessas metas, você sabe para onde você está indo. Você não está simplesmente esperando que as coisas aconteçam, ok? E depois que você definiu as principais metas da sua área de atuação ali, do seu escritório, você vai começar a definir as estratégias que você vai utilizar para bater aquelas metas,
ok? Eu brinco que eu tenho a minha meta, né, anual de treino, porque eu fui uma pessoa muito resistente à musculação. Eu estou no 3º ano de musculação. Os 2 primeiros anos eu coloquei como meta 200 treinos no ano, e aquilo me deu clareza. Por quê? Porque eu conseguia ter uma noção de quantos treinos eu precisava fazer no mês. Um mês eu treinava um pouquinho mais, aquele mês que as coisas estavam mais corridas eu dava uma desacelerada, e aquilo se tornou um hábito. E isso a gente se aplica totalmente à nossa advocacia também. Se você não trabalhar com metas de que quantos clientes você quer atender, de quantos que você vai fechar de honorários, você precisa ter clareza também que na advocacia, os honorários, né, a questão do nosso faturamento do nosso escritório, muitas das vezes não vai ser linear, tá? Então, assim, nós vamos ter altos e baixos, alguns meses que são ótimos, alguns meses que não são bons. Por exemplo, no escritório, dezembro, eu sei que é um mês que a gente tem uma certa resistência, por quê? Porque dezembro, a gente que trabalha com propriedade intelectual, se a pessoa não tiver um problema com a marca dela, ela não vai acordar no meio das vésperas de Natal ali e fala, nossa, hoje eu vou registrar a minha marca. Ela vai deixar para o ano que vem e acaba deixando. Então, tomem muito cuidado com isso também. Saiba que quando você estabelece uma meta, a meta é para você bater, claro, mas seja realista, tá? Não jogue em metas aleatórias ali simplesmente porque precisa definir meta, porque isso vai causar uma frustração muito grande e aí depois você acaba desanimando. Então, tome muito cuidado. Para definir as estratégias, eu trouxe aqui algumas que eu gosto muito e que vocês podem começar a aplicar e que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para o negócio de vocês, para a advocacia. A questão é que essas metas elas são a longo prazo, então você vai despender muito esforço talvez no começo para depois atingir um certo reconhecimento, um nível de faturamento legal com base nelas. A boa notícia é que você não precisa elencar uma só, você pode fazer várias ao mesmo tempo, porque com isso você uma vai estar reforçando a outra. Algumas que eu trouxe aqui para conversar com vocês é o desenvolvimento de marca pessoal, né, o famoso branding, que nem eu já comentei, eu sou apaixonada por esse assunto, porque eu vejo que o diferencial de marca, de uma marca muito bem construída, é o que causa uma conexão. Vou usar um exemplo super aleatório, não sei aí qual o equipamento que você utiliza, mas eu sou super fã da Apple. Então, todo ano eu costumo acompanhar os lançamentos do novo iPhone, inclusive esta semana teve o lançamento aí do 16 e fica todo aquele burburinho. E aí o meu marido, em contrapartida, ele vive trocando de celular, ele compra marcas aleatórias e eu uso o iPhone desde quando era o iPhone 4, eu acho. E aí, aqui o que fica evidente? Que quando você se fideliza com uma marca, como você se identifica com as bandeiras que ela levanta, né, com o que ela prega, a gente causa uma conexão muito maior. A gente sabe que talvez não é o melhor aparelho do mercado, a gente sabe que também talvez não é o aparelho mais barato do mercado, só que em contrapartida é um aparelho que eu me sinto mais confortável, eu já sei mexer, depois eu tenho os outros equipamentos da marca que se interligam. Vocês estão entendendo? A ideia é que a sua esteira de serviço, o seu escritório, tenha também essa clareza. Por quê? Porque os pontos vão se conectando ali. E quando você faz um desenvolvimento de marca, eu falo que a marca ela é o centro de um negócio, porque é ela que vai regir como que você vai atender, como que você vai prospectar, como que você vai se conectar com o seu cliente e como que você vai entregar, qual vai ser a qualidade da sua entrega. Tá tudo dentro da marca. E muitas pessoas acreditam que a marca é só um pilar do marketing. Eu costumo dizer que a marca é acima do marketing, porque é ela que realmente vai ali trazer um diferencial muito mais satisfatório. Marca e modelo de negócio costumam ser reis, né? Como já diria Flávio Augusto, quando a gente fala de business, quando a gente fala de negócios, ok? Além do desenvolvimento de marca, aí eu trouxe aqui para vocês também uma estratégia bem bacana que cresceu muito nos últimos anos e dá um resultado bem satisfatório, que são os artigos. E esses artigos serão o quê? Mariana, artigo tipo TCC? Não, são artigos de determinados temas. Lembre-se que aqui você vai estar falando com o seu cliente final. Então você vai falar na linguagem dele, se você estiver atendendo ali clientes previdenciaristas, que é uma ótima área para a gente atuar no direito ali na parte digital, na parte da conversão. Se você for produzir um artigo, você não vai ficar falando tanto da forma técnica, você vai trazer os princípios do que ele precisa para aposentar ali no linguajar que ele entenda. E aquilo, além de reforçar o seu brand, que é uma prova social de que você é especialista naquilo, também quando um potencial cliente lê uma matéria e identifica um advogado, muitas das vezes ele clica lá para entrar em contato porque ele quer saber um pouco mais sobre aquilo e você pode vir a converter esse lead futuramente. Então é uma ótima estratégia que, como eu falei para vocês, não precisa ser uma única estratégia para você utilizar. A questão é de você definir também, quando a gente falou justamente de metas de médio, curto e longo prazo, você fazer uma gestão muito bacana do seu tempo. Porque, vamos supor, não adianta você fazer um artigo hoje, daqui um artigo, daqui 2, 3 meses, porque você vai precisar, sim, de uma recorrência. Vou utilizar o exemplo das aulas aqui das EdClass. É toda quarta-feira ao meio-dia, eu me comprometo a entregar uma aula aqui para vocês de forma totalmente gratuita. Mas é o quê? Você sabe que toda quarta-feira, se você ingressar aqui no canal, aí você vai ter acesso a uma aula. O seu cliente, ele precisa também ter uma certa fonte de confiança ali
ali. Além dos artigos, você pode atuar com o quê? Com a produção de conteúdo, né? A produção de conteúdo hoje é uma ótima forma de conversão de cliente, e aqui, independente da área, hoje eu não consigo encontrar um nicho que eu falo para você que não está no digital, ok? Talvez você pode falar assim, Mariana, mas se eu for trabalhar com agro, vai ser uma área que eu vou ter mais resistência. Não, por quê? Porque talvez o neto da pessoa lá, do dono, do proprietário do imóvel, da fazenda, vai estar conectado, e aí quando alguém mencionar que precisa de uma determinada demanda, ele vai falar que ele viu algum conteúdo sobre aquilo, então vale muito a pena. Como eu falei para vocês, aqui os requisitos não são eles são cumulativos, né? Então você pode fazer assim o seu desenvolvimento de marca, trabalhar muito bem o seu brand, produzir artigos, fazer a produção de conteúdo, que tudo isso vai estar comunicando e uma vai estar reforçando a outra, uma não inibe a outra, ok? Além disso, tem uma estratégia que eu sou completamente apaixonada também, que é o quê? Frequentar eventos. E quando eu falo de eventos, eu já trago duas formas para vocês. Você pode frequentar eventos visando parcerias, e aqui os eventos promovidos pela OAB é uma ótima forma disso, eventos de capacitação da sua área de atuação. Então, vamos supor assim, que você deseja atuar no Fashion Law, que é o meu queridinho. Então, o que aconteceu? Esse ano eu fui no Congresso Catarinense, que é o terceiro Congresso Catarinense de Direito da Moda. Me aproximei de vários profissionais e ali a gente trocou várias informações, várias ideias de atuação e tudo isso está comunicando muito legal. Então, quando a gente fala de evento, você tem que ter essa pretensão. O que você espera com aquele evento? Você quer cliente final ou você quer ali conseguir adquirir ainda mais conhecimento, fazer uma prova social de que você está se capacitando, adquirir realmente conhecimento para aquela área, leve isso em consideração. Então, você pode ir para um evento da OAB e fazer uma parceria, conhecer futuramente até um eventual sócio, por que não? Em contrapartida, se você quiser visar cliente final e até, pessoal, a utilizar a estratégia de evento para se capacitar no mercado daquela pessoa. Porque quando você trabalha com um nicho muito específico, vamos falando aqui, continuando o exemplo do direito da moda, você precisa entender como que funciona aquele mercado e quais são as demandas, por exemplo, que eu vejo que tem muito, né? Eu que trabalho com marketing, tem muita questão do plágio, tem muita questão ali do que as pessoas, né, não sabem o que é plágio, não sabem, às vezes, se a concorrência é desleal, tá tudo embutida. Então, eu costumo ir para esses eventos e ali eu costumo até, inclusive, trazer formas de exemplificar isso mesmo e a pessoa ter conhecimento do que está por trás de um jurídico. Quando a gente fala de marca, ela vai proteger sua logo, ela vai proteger o nome e a logo, ou ela vai proteger a embalagem dela, ou ela vai proteger o trade dress, o conjunto imagem da loja, do estabelecimento dela. Vocês conseguem entender que a gente precisa ser estratégico? E quando você está nesses eventos, eu sempre falo que eu já fechei vários contratos indo em eventos e não é chegar lá e dar o seu cartão. É a ideia de você se colocar no lugar do outro, você ser empático, você ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, só que em contrapartida, você precisa também mostrar para ele que ele precisa daquilo. E aí eu faço quase todo evento que eu vou, quando é para cliente final, os clientes chegam e falam assim: nossa, mas o que uma advogada está fazendo aqui num evento da moda? Seja num desfile, seja então num evento ali de uma feira, né, de fornecedores. E eu falo que eu estou lá me capacitando porque o que eu preciso de melhor? Além de ter o conhecimento jurídico, que é o mínimo para um advogado, a gente precisa entender as dinâmicas daquele mercado. E cada mercado, cada nicho que você definir atuar, tem as suas particularidades. Aqui só refriso o que eu falei para vocês lá no começo. Você precisa escolher uma área de atuação para você se especializar cada vez mais nela e você ser, sim, uma referência naquela área. Porque imagina que se eu quero me especializar em direito da moda, direito digital, direito do agro, direito imobiliário, quer dizer que dentro da moda, meus clientes não podem ter esses problemas? Podem, mas eu nichei. Inclusive, dentro do direito da moda, a gente tem a área trabalhista, a gente tem a área criminal, tem a área ambiental, tem a área da PI, que é a área que eu atuo. Então, ainda dentro do nicho, a gente vai subnichando em determinadas áreas cada vez mais. Tenham essa clareza. Ok? E trouxe também para vocês a questão de investir em tráfego pago. Dependendo do seu modelo de negócio, talvez é uma ótima estratégia. A questão do tráfego é que você precisa levar muito em consideração se é o momento, se a casa está arrumada ali para receber, se você vai ter um tempo para despender, porque em determinados modelos de negócio, se você tiver um atendimento muito personalizado e vir aquela demanda muito grande de tráfego para você ficar tentando converter o lead, talvez você vai ter uma complicação. Então, sejam muito estratégicos, mas principalmente em escritórios previdenciaristas, é uma ótima forma também de você atingir as suas metas dentro do seu plano de ação. E por fim, eu trouxe aqui também o nosso quinto passo, que é o quê? Você, além de você definir
uma área de atuação, você definir o seu perfil de cliente ideal, você ali trazer os elementos de tudo que a gente conversou aqui nessa EdClass, você precisa setorizar. Porque a ideia é que o seu escritório seja uma engrenagem. Você não pode parar determinados setores. E eu costumo aqui falar para vocês que o que eu mais amo é o quê? É realizar a minha agenda em bloco quanto a isso. Por quê? Porque quando você tem clareza, eu não posso abandonar o comercial. Então, esse mês eu preciso vender. Então, eu vou vender para todo mundo, tá? Conseguir vender, aí você para o comercial, aí você vai ali fazer. Então, você vai trabalhar o operacional. Então, você vai produzir as petições que você, as demandas que você adquiriu, e ali você perde tempo só com isso. Daí, depois que fez isso, você para, aí você recebe, paga as suas contas, entrega para o cliente e tchau. Não, você precisa setorizar, porque todos esses setores precisam estar funcionando perfeitamente numa ordem. Mesmo que talvez no começo você seja uma eu presa, né? Trabalhe sozinho, você precisa ter essa clareza. E aqui eu friso para vocês que eu gosto muito da agenda em blocos, porque ela traz um resultado muito legal e uma clareza de você visualizar e saber o que precisa ser feito. Eu trouxe aqui para vocês 4 setores que são, assim, primordiais quando a gente fala de setorizar o escritório, mas existem muitos outros, tá? Mas se você está começando agora, você precisa ter essa clareza de que, pelo menos o comercial, o operacional e o de gestão, você precisa ter muito bem delimitado. O comercial, ele vai ser o quê? Vai ser as estratégias que você vai utilizar como forma de prospecção. Então, talvez vai ser a produção de conteúdo, entra dentro do comercial, a reunião que você faz, o evento que você frequenta, entra dentro do comercial. O operacional é o quê? É a parte de advocar em si. O que eu falei para vocês lá no começo, que a advocacia é apenas uma das áreas que a gente vai atuar dentro do nosso escritório quando a gente leva ele como um negócio, tá? Então, o operacional talvez vai ser a confecção de uma tese, de uma petição, é um contrato que você vai redigir, é uma audiência que você vai fazer, um júri, não sei a área de atuação que você pretende atuar, mas você precisa ter clareza de que o operacional também ele vai ocupar um determinado tempo da sua agenda para você confeccionar, elaborar, redigir todos os documentos necessários. O atendimento ao cliente, que é também primordial, você precisa também ter essa clareza que em determinadas situações os atendimentos serão mais longos ou não. Você precisa ter também, aí por fim, a gestão. A gestão, ela vai ser financeira, vai ser administrativa, você vai precisar analisar ali os documentos que precisam ser, a gestão de prazo para saber, para você se programar e montar a sua agenda. A gestão também, quando a gente fala da parte financeira, de se programar para saber pagamentos, o que entrou, o que saiu, se está dando lucro ou não, alimentar CRM, começar a analisar, não importa. Você precisa setorizar o seu escritório, porque se você não atuar e você não levar esses setores em conjunto, se não for uma engrenagem e a roda não vai girar, tá? Ela vai ficar sendo como se ela fosse um quadrado. Você imagina um quadrado no formato de roda, o que queria virar. Então, se atentem muito a isso, porque eu tenho certeza que se vocês utilizarem desses 5 pilares, vocês já estarão na frente de muitos outros advogados. Porque o que mais acontece na prática hoje em dia? É o advogado que ele se forma, ou então ele já está no mercado há um certo tempo, ele fica dependendo de indicação. Não que indicação não seja um ótimo canal de prospecção, não é isso. Mas é a questão que você não pode depender unicamente de um meio. Imagina que se nenhum cliente te indica naquele mês você não fecha o contrato. Outro ponto, você não dá simplesmente para, então vou montar o meu escritório, independente de você ter um escritório físico, um escritório digital, e esperar o cliente te encontrar do nada. Você precisa, sim, ser ativo, ter atitudes, porque quem não é visto não é lembrado. Espero que vocês tenham gostado da EdClass de hoje. Nos vemos na próxima quarta-feira, ao meio-dia. E eu finalizo a aula de hoje com essa frase de que sucesso é uma habilidade de ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque talvez, quando a gente conversa, parece que é fácil, né? A gente conseguir conciliar todas essas áreas, setorizar o escritório, definir uma área de atuação, tá tudo muito fácil. A questão, pessoal, é que a gente vai errar. E aí, o diferencial tá em quem continua. Né? Porque você errou, eu costumo falar que você precisa aprender, aí você aplica rápido, erra rápido, adequa rápido e lança de novo, né? É como se fosse um bolo, você faz um bolo, o bolo queimou, você vai lá e faz outro e você vai testando, validando, porque se você ficar esperando, tá com o produto muito certo, seu escritório 100% estruturado para começar, não vai dar certo. E em contrapartida também, se você não se adaptar, se você não ser resiliente, de que cada erro você tirar um aprendizado e continuar, infelizmente, só não chega lá quem desiste. Então, se atentem a isso também. Eu espero que vocês tenham gostado da EdClass de hoje. Estamos aqui na próxima quarta-feira, ao meio-dia, para falar sobre mais um tema envolvendo o empreendedorismo jurídico e nos vemos na próxima semana.